adoramos, digno de louvor. Jesus, Jesus, Jesus. Declare mais forte: Tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso. Ele é Digno de louvor, digno de louvor. e Tu és Santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de Aplauda ele! Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a primeira parte do versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, primeira parte, diz assim: Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Vou repetir: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, fala ao nosso coração nesta manhã. Ó Deus, precisamos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo continue na direção deste culto. Muito obrigado por tudo, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar, glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de, talvez, um dos textos, ou uma das palavras mais importantes do apóstolo Paulo. Quando Paulo diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele está na realidade dizendo, ou resumindo, o que é ser crente, o que é ser um cristão. E é muito importante nós analisarmos esse texto. O que é que Paulo ele quis dizer com isso? O que é que Paulo quer
falar para nós? Ou melhor, o que é que Deus quer falar para nós através desse texto? Porque Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. E esse texto, irmãos, ele é muito profundo. E esse texto é um desafio para todos aqueles que realmente se consideram cristãos ou crentes. É um desafio para todos nós. Nós temos que meditar nessa mensagem. Esse texto, irmãos, é um desafio em razão de nós vivermos numa sociedade hedonista, numa sociedade em que tudo é voltado para o ser humano. Tudo é voltado para o ser humano. O ser humano, nesse século 21, ele é o centro do universo. Não é mais Deus o centro do universo. É o homem. Tudo é voltado para o homem, para os interesses do ser humano. E Paulo está dizendo que ele já morreu, que ele foi crucificado com Cristo, que não é mais ele quem vive, mas é Cristo vivendo nele. Essa afirmação de Paulo vai de encontro à filosofia atual desse mundo, que o eu tem que estar no centro, que o eu é que comanda, tudo tem que ser voltado e dirigido para o eu. Mas Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo está vivendo em mim. Irmãos, o que é que Paulo quis dizer com eu fui crucificado, ou fui crucificado juntamente com Cristo? Os leitores de Paulo, quem estava lendo essa carta, sabia muito bem o que Paulo estava dizendo. Mas nós, talvez, não saibamos. Por quê? Porque, irmãos, era muito comum naquela época a morte através da crucificação. Era algo muito comum. Todo cidadão daquela época provavelmente já tinha assistido a uma crucificação. E quando alguém era condenado a morrer crucificado, significava que essa pessoa condenada havia perdido o direito de viver. O condenado à crucificação, ele não tinha mais direito de vida, ele não tinha mais direito de viver. Quando um homem colocava a cruz sobre os ombros, ele sabia que ali era o seu fim, que não havia mais escapatória, que não havia mais jeito. Ele não poderia mais retornar à vida, porque ele havia sido sentenciado à morte. Então, quando Paulo diz, fui crucificado com Cristo, ele está dizendo que ele foi morto com Cristo. É claro que Paulo não está falando aqui da morte física, de uma crucificação física. Ele não está falando sobre isso. Paulo está falando de um outro tipo de morte, não a física, mas de um outro tipo. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, que crucificação, quando Paulo fala de crucificação, ele está falando de morte. Mas que tipo de morte? Morte para o quê? Aí é que nós vamos ver. É aí que nós vamos estudar. A primeira morte, irmãos, que Paulo com certeza tinha em mente, quando ele disse, eu fui crucificado com Cristo, ele estava falando que ele havia sido crucificado para o pecado, ou seja, ele estava morto para o pecado. O pecado não tinha mais domínio sobre ele, porque agora ele estava morto com Cristo. E é isso que a Bíblia nos ensina, que o verdadeiro crente, ele está morto para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre ele. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque ele em Romanos, Paulo em Romanos, ele confirma isso. Romanos 6, versículos 6 e 7, ele diz o seguinte, pois sabemos
que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo, aonde, irmãos? Na cruz. A fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Glória a Deus. Paulo está falando aqui da velha natureza pecadora. Essa foi morta com Cristo na cruz. Foi morta. O eu pecador. Porque, irmãos, quando nós não éramos crentes, você deve se lembrar muito bem da sua vida antes de se converter, você pecava, e pecava, e pecava, e você vivia dominado pelo pecado, não é verdade? Antes de você se converter. Agora, é diferente. Você pode até pecar, porque João diz assim: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Você pode até pecar, mas você não vai viver dominado pelo pecado. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Qualquer pecado que seja. Você não pode mais viver dominado por ele, porque você já morreu com Cristo. A sua natureza pecadora já foi morta. É isso que Paulo está dizendo. E Pedro confirma o que Paulo diz. 1 Pedro 2,24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sob a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. O verdadeiro cristão, ele está morto para o pecado. Nós podemos pegar a própria vida de Paulo. Antes dele se encontrar com Jesus, ele era pecador. Ele vivia na prática do pecado. Embora sendo um homem temente a Deus, procurando seguir a lei de Deus, mas ele era pecador. Mas quando ele se converte, a vida dele muda. Ele não passa mais a ser dominado pelo pecado. E assim deve ser com todo cristão. Então, ser crucificado com Cristo significa estar morto para a prática do pecado. Amém? Lembre-se disso. O pecado não pode mais dominar você. Porque você está morto, você foi crucificado com Cristo. A sua natureza pecaminosa, ela não pode mais mandar em você. Porque quem manda agora é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que manda. Não é mais o pecado que manda, mas é o Espírito Santo. E a pessoa que está dentro da igreja, ou crente que está na igreja, mas que ainda vive na prática do pecado, ele não está crucificado com Cristo. Ele precisa se crucificar-se. Ele precisa estar crucificado. Então, primeiro, estar crucificado com Cristo é estar morto para o pecado. Mas existe um outro sentido no que Paulo está dizendo. Paulo ele estava dizendo o seguinte, que ele também estava morto para as influências do mundo. Que o mundo não mais influenciava ele. Que ele não seguia os ditames do mundo. Ele não seguia a força do mundo, mas ele ia de encontro ao mundo. Olha o que ele diz, aí mesmo no livro de Gálatas 6,14. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da cruz, o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo.
por meio da cruz. O mundo está morto para mim. Eu não sinto mais nenhuma atração pelo mundo. O mundo está morto para mim. O mundo morreu. Está morto. E eu estou morto para o mundo. O mundo não tem mais nenhum interesse em mim porque eu estou morto para ele. Então não existe mais nenhum tipo de relacionamento, empatia. Não tem, porque eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Glória a Deus. É isso que significa também, irmãos, estar crucificado com Cristo. É que o mundo não exerce mais nenhum fascínio sobre você. Antes de sermos crentes, nós éramos fascinados pelo mundo. Éramos ou não éramos? Éramos. Você era fascinado pelo mundo. Você gostava das festas, não gostava? Eita. Antigamente, a essas horas, você estava o quê? De ressaca em casa, dormindo do sábado. Você saía às 3 horas, né, da boate, 4 horas. Você era fascinado. Você gostava do mundo. Você admirava o mundo. O mundo lhe atraía. Você tinha pressa em fazer as coisas do mundo. Não é verdade? Você tinha pressa. O mundo era muito bom para você. Você gostava do mundo. Você gostava das coisas do mundo. Você se esbaldava no mundo. Mas agora, quando você se converte, você morreu para o mundo. Aquilo que antes lhe atraía, não lhe atrai mais. Que coisa. Aquilo que chamava a sua atenção já não lhe chama mais. Porque você agora morreu. Amém? Você morreu. Então o mundo, e o mundo, irmãos, ele é muito atraente, não é verdade? É muito atraente. Olha o que diz 1 João, olha o que diz João, lá na sua primeira carta. Uma advertência que João está dando aos crentes: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Irmãos, com relação ao mundo, a Bíblia diz que nós devemos amar as pessoas do mundo, viu? Porque Deus ama as pessoas. Está escrito, Deus amou o mundo. Mas que mundo é esse que Deus amou? As pessoas. As pessoas. Porque alguém pode ficar confundido aqui. João diz que não é para amar o mundo. E na carta, o próprio João, lá na carta que ele escreve, no Evangelho, ele diz que Deus amou o mundo. A Bíblia não tem contradições, irmãos. Deus ama as pessoas que estão no mundo. Agora, diz aqui João, não amem o mundo, ou seja, não amem o sistema do mundo, as coisas pecaminosas do mundo. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus o Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Glória a Deus. Então nós não podemos amar o que tem no mundo. O desejo, os maus desejos da nossa natureza, aquilo que agrada os olhos, aquilo que nos fascina ou nos fascinava, nós não podemos amar, irmãos. Então Paulo, quando ele diz que ele estava crucificado com Cristo, ele estava querendo dizer que ele estava morto
para o mundo. Amém? Você já está morto para o mundo? Tem que estar. Glória a Deus. Em terceiro lugar, irmãos, quando Paulo disse que ele estava crucificado para o mundo, ele queria dizer que ele estava morto para a sua vontade. Estou crucificado com Cristo. Ou seja, a minha vontade não existe mais. A vontade que prevalece agora é a vontade de Deus. Não é mais a minha. Paulo não fazia o que ele queria. Ele fazia o que Deus queria. Amém? Ele não fazia mais o que ele queria. Desde o momento em que ele se encontrou com Jesus, no caminho para Damasco, ele morreu. Ele morreu. Não era mais agora a vontade de Paulo, mas era a vontade de Cristo. Não era mais os sonhos de Paulo, mas eram os sonhos de Deus. Não eram mais os projetos de Paulo, mas eram os projetos de Deus. Paulo, irmãos, antes de fazer qualquer coisa, perguntava: é da tua vontade, Deus? Ou não é? Irmãos, isso é muito importante. Porque o que tem de crente cheio de vontade não é brincadeira. Ah, mas eu decidi, é minha vontade. E quem disse que crente tem vontade? Pergunta para quem está ao seu lado. E quem disse que crente tem vontade? E quem disse, irmãos, que crente vai onde ele quer ir? Ele vai aonde Deus mandar. Se ele manda a gente para o carnaval, vai, tem que ir. Ah, eu não gosto. Deus não está perguntando se você gosta. Deus está perguntando, Deus está dizendo que tem que ir para evangelizar. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Amém, irmãos? Mas hoje em dia, irmãos, a igreja está cheia de pessoas com vontade própria, que nunca morreram. E aí fazem, se acharem que devem fazer. Vão, se acharem que devem ir. Perdoa, se acharem que devem perdoar. E aí não dá. Não é mais a sua vontade, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, irmãos. Paulo estava dizendo: eu sou morto para a minha vontade. Irmãos, quando Moisés entendeu isso, ele saiu do palácio de Faraó e foi morar no deserto. Durante 40 anos, Moisés fazia o que queria. Aí Deus falou para ele: agora não, Moisés, agora chega. Agora não é mais o que você quer, agora é o que eu quero na sua vida. E aí ele foi, deixou de ser o filho da filha de Faraó para ser pastor no deserto, para sofrer com o povo de Israel no deserto. Abraão teve que abrir mão da vontade dele ao sair de Ur dos Caldeus. Ou vocês acham que Abraão saiu, todo alegre? Eu acredito que não, irmãos. Imagine você sair da casa do seu pai, da sua parentela, de um lugar que você está estabilizado, de um lugar onde você tem tudo de bom e de melhor, e ir para um lugar que você nem sabe onde é, que nem conhece, e morar durante o resto da sua vida em barraca, em tendas. Mas Abraão era um servo do Senhor. E quem é servo não questiona. Quem é servo não pergunta o porquê. Quem é servo obedece. Amém? Quem é servo obedece. Quem é servo não fica: mas sim. Abraão, eu quero Isaac. O que Abraão fez? Hein? Ele perguntou: por que Isaac? Perguntou? Perguntou não. Perguntou não. Diz lá o texto que ele pegou Isaac e de manhã bem cedinho ele foi oferecer Isaac em sacrifício. Isso é que é ser servo do Senhor. Amém? Então,
Se você veio aqui hoje de manhã, né? É a minha vontade, Deus, não tem nada, Deus, não quero conversa. Faça o que eu estou mandando. Irmãos, estar crucificado com Cristo é estar morto para a nossa vontade, para o nosso eu. E Paulo vai dizer daqui a pouco: não vivo, mas Cristo. Hoje, irmão, nós vivemos numa sociedade egocêntrica, com crentes egocêntricos, querem a sua vontade. E a gente se esquece da oração do Pai Nosso, quando a gente ora assim: seja feita assim na terra. Não é essa oração que a gente faz? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o que predomina é a vontade de Deus. A minha não interessa. A minha não interessa. Amém? A sua vontade não interessa. É agora a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Muitos resistem a essa vontade. São iguais a Jonas. Você lembra de Jonas? Jonas, irmãos, obedeceu, mas obedeceu de má vontade. E até o final do livro de Jonas, a gente encontra Jonas lá reclamando. O livro termina assim: ele reclamando. Foi para Nínive, pregou o evangelho, mas de má vontade. Mas como o poder de Deus é grande, a palavra de Deus não volta vazia. Até o evangelho pregado com má vontade teve efeito. Glória a Deus, que se converteu toda a cidade. É a misericórdia de Deus. O amor que Deus tem pelo ímpio. Até o evangelho, quando é pregado de má vontade, Deus age poderosamente. E se converteu toda a cidade de Nínive. Mas, irmãos, Deus não quer ver ninguém fazendo as coisas dele, a vontade dele, com má vontade, sem querer fazer. Porque isso não é, irmãos. Deus não obriga ninguém. Você está aqui por escolha própria sua, não é verdade? Não, espontâneo. Mas se você decide realmente ser um cristão, se você quer verdadeiramente ser crente, você tem que abrir mão da sua vontade. Porque no dia que você se converteu, e aí, irmãos, algumas pessoas perguntam: mas pastor, quando é que eu fui crucificado com Cristo? Porque Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo. Todos nós somos. Mas quando, pastor? Quando? Irmãos, eu entendo, os teólogos entendem, os estudiosos da Bíblia, que isso acontece na nossa conversão. O crente é crucificado com Cristo na conversão. Já na conversão, você já foi crucificado com Cristo. Mas é porque isso não é muito explicado aos novos crentes. Quando a pessoa se decide, isso deixa de ser falado, isso não é explicado. E é por isso que tem crente que nunca entendeu isso, que nunca ouviu isso. Eu não sabia disso não. Que eu morri para a minha vontade, para os meus sonhos. Morreu. Não existe mais nada disso, agora tudo é de Jesus. É por isso, irmãos, que tem um batismo. Para que serve o batismo? Para lembrar o que para a gente? O batismo. Domingo que vem vai ter batismo aqui. E aí as pessoas que vão ser batizadas, nós vamos fazer um ato com elas. Que ato é esse? Elas vão ser o quê? Mergulhadas na água. Por quê? Significa o quê? Quando a gente mergulha um novo crente na água, é para lembrar o que a ele? Hein? Olha, meu filho, você está sendo morto agora, você está morto, sepultado. E quando a gente levanta ele, a gente está querendo dizer o quê? Você está agora se levantando para uma nova vida. Glória, isso é batismo, irmãos. Isso é batismo. Irmãos, como é difícil entendermos isso, que não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Você tem que estar com as pessoas que Deus quer que você esteja com elas, não com as pessoas que você quer estar. Às vezes tem isso também. Ah, Senhor,
me mande para qualquer lugar, menos para aquele. Não pode. Deus, olha, eu convivo com qualquer pessoa, menos com aquela. Não pode. Deus, eu perdoo qualquer um, menos esse. Aí Deus fica. Quem é que estava mandando na sua vida? Sou eu ou é você? Irmãos, estar crucificado com Cristo é estar morto para a nossa vontade. Será que você poderia dizer como Paulo, eu estou crucificado com Cristo? Pense nisso. Você já morreu para a sua vontade, você já morreu para as influências do mundo, você já morreu para a sua natureza pecaminosa? Pense nisso. Porque se isso ainda não aconteceu, você não está sendo um verdadeiro cristão, ou um verdadeiro crente. Mas irmãos, Paulo prossegue. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive. Irmãos, isso aqui é muito sério. Já não sou eu quem vive. Ô Paulo, se não é você quem vive, quem é que vive em você? Mas Cristo vive em mim. Vamos repetir esse texto. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A partir de quando Cristo passou a viver em Paulo? Naquele dia do caminho que ele se converteu ali, indo para Deus. Foi naquele dia. Cristo passou a viver em Paulo. Irmão, geralmente nós pensamos em Cristo como uma pessoa separada de nós. Cristo está lá sentado à direita do Pai, e está mesmo, Ele está lá, mas ao mesmo tempo que Ele está lá, Ele está aqui dentro de nós. Cristo está no meu coração, como se Cristo estivesse num lugar, num compartimento da nossa vida. Ele está no meu coração. Ele não está só no seu coração, Ele está em toda a sua vida. Irmãos, essa ideia de que Cristo está fora, e tem crentes até que acham quando saem daqui, Cristo fica aqui e Ele fica a semana toda. Não. Isso é uma ideia antiga, né? Que a mulher samaritana tinha essa ideia, se lembram? Os judeus tinham essa ideia. Senhor, aonde é que nós vamos te encontrar? Onde é que nós vamos te adorar? Onde é que nós vamos estar contigo? É aqui? A mulher perguntando. Em Samaria ou lá em Jerusalém? Não. Irmãos, essa ideia é antibíblica. E nos impede de termos comunhão com Deus. Se Cristo está em mim, quando nós sairmos daqui, Ele vai estar também com a gente aí na rua. Amém? Agora, pastor, como é que se dá isso então? Como é que Cristo está em mim? Através do Espírito Santo. Amém? João 14, 23. Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha, e o meu Pai amará. E o meu Pai e eu viver com ela. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, que privilégio. Porque lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus morava onde? No tabernáculo. É ou não é verdade? Deus morava no tabernáculo. Depois que o povo se estabeleceu na terra de Israel, Deus passou a morar onde? No templo. Não é verdade? Porque as pessoas só podiam se encontrar com Deus no templo. Não é que Deus morava no templo, irmãos. Deus mora no universo, Deus. Mas para o judeu, e as manifestações de Deus só se davam no tabernáculo e depois no templo. Na arca.
Mas, irmãos, desde a época de Jesus, Deus não agora está mais no tabernáculo, Deus não mais está morando no templo físico. Deus agora resolveu, decidiu, escolheu morar em mim e em você. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Iremos viver com ela, com a pessoa que ama e obedece a Jesus. Deus vai morar com você. Amém? Por isso que Paulo diz: não vivo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. João 14, 15 e 17. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Amém? Irmãos, de certa maneira, nós somos mais privilegiados do que os apóstolos. Vocês sabiam disso? Porque os apóstolos tinham Jesus ali ao lado deles, ao lado. Mas nós temos Jesus dentro de nós, vivendo 24 horas conosco. Glória a Deus. Não temos que ter inveja de João, de Pedro, de Tiago, porque Jesus não está mais ao nosso lado, ele está dentro de nós. Não vivo eu, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, irmãos, isso aí tem implicações, viu? Se não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, isso aí tem implicações. Vamos ver quais são? Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. A primeira coisa, irmãos, é o seguinte: Cristo só pode viver em alguém se esse alguém deixar de viver. Vou repetir. Cristo só pode viver em alguém, ou seja, Cristo só pode viver em você se você já deixou de viver. Se o seu eu já morreu. Porque Deus, Jesus, não vai dividir casa com ninguém, viu? Diga para quem está ao seu lado: Jesus não divide casa com ninguém. Já viu aquela casa que mora todo mundo dentro? Sogra, cachorro, irmão. Hoje está muito comum isso, né? Aí vem os filhos morar, aí vem os netos, aí vem a sogra, né? Aí é um bocado de gente dentro da casa. Olha, irmão, no mundo espiritual não pode ser assim não, viu? Só pode morar nessa casa, bata no peito e diga nessa casa. Só pode morar nessa casa uma pessoa, que se chama Jesus Cristo. Palmas para Jesus. Deus não vai dividir casa com ninguém. Ou é ele ou não é ele. Ele não vai dividir essa casa com ninguém. Jesus quer morar aí, sozinho, é só ele. Seu eu tem que... Aliás, você já mandou o seu eu embora? Despeça o seu eu, viu? Dê uma ordem de... Irmãos, quando a gente se converte, tem que dar ordem de despejo pro eu. Você já deu ordem de despejo? Ai, irmão, tem crente que não deu ordem de despejo pro eu ainda. Aí você diz pro eu: não, eu pode ficar aí num quartinho. Ó, cuidado. Jesus está na sala, Jesus está na cozinha, mas o quartinho, você deixou o quartinho pro eu. Cuidado, porque o eu de vez em quando gosta de sair do quartinho, dar uma volta na casa, na sala, depois ele volta pro quartinho e você acha que está tudo bem. Hoje é dia de você expulsar ele do quartinho.
Amém? Pastor, mas ele está no quartinho, Jesus. Pastor, mas quem ocupa a sala é Deus. Quem ocupa os melhores lugares da minha casa é Deus. Não. Mas o quartinho, ainda você não deixou Jesus entrar no quartinho. Jesus quer entrar nesse quartinho hoje, né? É o quartinho da sua vontade, é o quartinho do seu querer, é nesse lugar que o seu eu manda, é Ele quem decide o que Ele quer. Não pode, irmãos, não pode. Você tem que dar ordem de despejo nessa manhã, porque já devia ter dado há muito tempo, mas ainda tem tempo. Você vai dar uma ordem de despejo. Olha, não volte mais, porque aqui é de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Irmãos, não tem como o nosso eu querer viver com Cristo. Não, tem que crucificar Ele. Ou é um ou é outro. Quando Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, ele estava querendo dizer o seguinte, irmãos: nada é meu, tudo é dele. Diga assim: nada é meu, tudo é dele. Crente não tem nada nessa vida, irmãos. Tudo é do Senhor. Você não tem nada. Diga para quem está ao seu lado: a gente não tem nada. É tudo de Deus. Sua vida, seus sonhos, tudo é de Deus. Sua família, tudo é de Deus. Mas muito crente hoje que não entende assim. Ainda fica pedindo, diz que é dele, é meu, são os meus direitos. Não é, você não tem mais direito nenhum. Nada é seu. Nada é seu. Tudo é de Deus. Paulo disse que ele perdeu tudo quando aceitou Jesus. Perdeu tudo. Tudo que ele tinha, que ele amava, que era bom para ele perdeu. Ele disse que perdeu posição, perdeu tudo. Mas ele não estava triste porque tinha perdido, não. Pelo contrário, ele disse que estava muito feliz, porque ele considerava o que ele perdeu como esterco para poder ganhar a Cristo. Mas ele abriu mão da fama que ele tinha, abriu mão da posição. Segundo os estudiosos da Bíblia, Paulo, ele fazia parte do Sinédrio. Fazer parte do Sinédrio não era para qualquer um naquela época. Mas Paulo tinha uma cadeira cativa no Sinédrio. Quando ele aceitou Jesus, ele perdeu essa cadeira. Perdeu, foi expulso do Sinédrio. Perdeu a herança, porque quando um judeu se convertia a Cristo, ele perdia a herança da família. Ele não tinha mais direito à herança. Perdeu a herança. Perdeu casa, perdeu tudo. Mas para Paulo estava pouco se importando com isso. Irmãos, a gente tem que entender que cristianismo não é perda também. Amém? É perder, mas as pessoas hoje não ouvem muito isso. Venha para Jesus e você vai ganhar casa, lancha, iate. E Jesus está dizendo: vem, você vai perder tudo. Pode perder até emprego, perder uma promoção. Não é verdade? Mas tem crente que não quer saber disso não. Perder? Não. Nada é seu, tudo é de Deus, viu? Se Cristo vive em você, nada é seu, tudo é dele. Outra coisa, irmãos: se Cristo vive em nós, tudo que a gente faz é para Ele. Tudo que você faz deve ser para Ele. Tudo que você faz é para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que eu faço, tudo que eu sou, está ligado a Jesus. Cristo, irmãos, vive em nós. Isso é uma coisa muito, muito séria, muito importante.
É uma coisa até que nós não sabemos explicar direito. Cristo vivendo em nós, Deus vivendo em nós. Irmãos, que coisa tremenda. Isso é algo maravilhoso. Se a gente parasse para pensar um pouquinho, a gente ia ficar dando glória a Deus toda hora. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Glória a Deus. Ah, Cristo vive em mim. Irmãos, e se Cristo vive em nós, se Cristo vive em você, aí vem as implicações. Uma das coisas que vai acontecer é o seguinte: você vai amar todas as pessoas sem distinção. Amém? Amém ou não amém? Amém. Você vai amar todas as pessoas sem distinção. Você não vai ficar guardando ódio de ressentimento de ninguém. Porque Cristo tinha ódio de alguém, irmãos? Tinha ressentimento de alguém? Não. Se Cristo realmente vive em mim, e a vida que agora nós levamos, vivemos pela fé em Jesus, nós temos que estar despojados de todo sentimento de ódio, de falta de perdão, de amargura. Isso não pode mais estar em nós, irmãos. Não pode. Não pode. Porque Cristo agora vive em mim. E eu aí vou amar as pessoas sem distinção. Porque é Cristo amando através de mim. Amém? Ó. Cristo dentro de mim vai estar amando. Não sou eu, é Cristo. Cristo ocupa todos os lugares da minha vida. Ocupa a minha mente, ocupa os meus ouvidos, ocupa a minha boca. Irmãos, Cristo vive hoje aqui na terra, você sabia? Vive ou não vive? Vive. Vive como? Através de você. Você sabe o que significa para cristãos? Você sabe por que os nossos irmãos na igreja primitiva foram chamados de cristãos? Não foram eles que se denominaram cristãos, vocês sabiam disso? Foram as pessoas, os não crentes, que disseram: ah, vai um cristão, olha um cristão. O que significa para cristão? Pequeno Cristo. Porque, irmãos, eles eram tão parecidos com Cristo, que o povo do mundo começou a dizer: olha o cristão, olha os pequenos cristos. Você é um cristão? Olha o que você vai estar falando, viu? Você é um pequeno Cristo? Ó, que responsa, hein, irmãos? Então, se comporte como um cristão. Fale como um cristão, rapaz. Se respeite. Respeite esse nome, viu? Diz a história que Napoleão um dia encontrou um soldado covarde, soldado que tinha fugido da batalha, Napoleão Bonaparte. Aí Napoleão perguntou: como é o seu nome, soldado? Ele perguntou chateado, porque o soldado era medroso, fujão. Aí o soldado respondeu: meu nome é Napoleão. Aí Napoleão disse: rapaz, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Ó, irmãos, é muita responsabilidade carregar esse nome de cristão. Amém? Amém. Você é cristão? Amém. Amém foi fraco, tem gente que ficou na dúvida agora. Irmãos, ah, pastor, eu pensei que ser cristão era estar na igreja assim só. Não. Cristão é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda do que ser membro de igreja. Nem todo membro de igreja é cristão. Nem todo membro de igreja é cristão. Nem tudo que reluz é ouro. Numa mesma plantação tem joio e tem trigo. Sabia disso? Oh. Mas Deus quer que você seja um verdadeiro cristão. Quem é cristão? Se Cristo vive em você, você vai perdoar quem te ofendeu. Isso aí é claro. Se Cristo vive em você, você vai perdoar. É ou não é verdade? Só 4 pessoas falaram é. É verdade. Irmão, se Cristo vive em nós, você
vai perseverar até o fim. Glória a Deus. Vai perseverar. Porque não é você, é Cristo em você. Não é a sua força, é a força de Deus. Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque Cristo estava na vida dele. Se Cristo vive em você, você é mais do que vencedor. Porque Cristo nunca foi derrotado, irmãos. Cristo nunca foi derrotado. Se Cristo vive em você, você é mais do que vencedor. Se Cristo vive em você, você já derrotou Satanás. Satanás não pode com Cristo, não pode com Jesus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Se Cristo vive em você, você vai dar fruto. Amém? Olha, irmãos, crente que não está dando fruto é porque não está na videira, viu? É porque Jesus não está habitando plenamente na vida dessa pessoa. Porque, irmãos, é a coisa mais natural. A árvore dá frutos. Uma árvore sadia, uma árvore boa, ela dá frutos. Um crente que tem Cristo morando dentro dele, ele vai frutificar, irmãos, e vai frutificar muito. Amém? Vai frutificar muito. Mas se Cristo estiver vivendo nele, se Cristo vive em você, você pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Cristo vive em você, não existe lugar para o medo nem a ansiedade. O que tem aí no seu coração é fé e esperança. Glória a Deus. Você não vai guardar ressentimento, como eu falei, nem mágoa, porque Cristo vive em você. Se Cristo vive em você, você vai pensar de maneira diferente do mundo. Seus valores são outros, sua vontade é outra, não é igual a do mundo. Você não vai agir como as pessoas do mundo agem. Irmãos, tem crente agindo da mesma maneira que as pessoas do mundo agem. Qual é a vantagem? Qual é a diferença? Não tem nenhuma. Por isso que Paulo diz, irmãos, eu estou crucificado com Cristo. Primeira morte, viu? Para Cristo viver em nós, por isso que Paulo colocou nessa ordem aqui, ó. Primeiro ele diz, fui crucificado com Cristo. Primeira coisa, morrer primeiro. Para segundo, Cristo vive em mim. Cristo só vai viver em nós se a gente morrer. Se o nosso eu for despedido nessa manhã, você mandar ele embora, e aí Cristo vai viver em você, e aí vai ser tudo diferente. Tudo diferente. Então, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de morte, mensagem de vida também, mas primeiro é a morte do nosso eu, para depois que tenhamos, quando Jesus vai, vocês vão ter vida em abundância. Mas, irmãos, é necessário morrer primeiro. Jesus disse, olha, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Ele vai dar muito fruto. O que é que Jesus estava dizendo? Olha, eu preciso morrer. E ali ele estava falando literalmente, né, fisicamente. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer na cruz para que vocês tenham vida. Glória a Deus. Mas Paulo está falando aqui não é da morte física. Fui crucificado com, não é a morte física. É como nós já falamos aqui. É a morte do quê? Do eu. Morte para o pecado. Morte para o mundo. Irmãos, é isso. É isso que temos que fazer. Precisamos parar de brincar de cristão, de crente. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. E a gente faz o que quer, é assim, estou aborrecido, vou, faço. Meu irmão, quem é que está reinando na sua vida? Quem é que manda? É Cristo. Então, se é Cristo que manda, diz um ditado, quem tem juízo, não obedece. Você já morreu, acabou. Eu morri, irmãos, em 1981, morreu. O Birajara morreu, o Birajara. Que a essas horas, sabe onde é que eu estaria a essas horas, irmãos? Não é na praia não, porque hoje tem jogo do Bahia. Eu já estaria na porta da Fonte Nova. Pode acreditar. Pode acreditar.
Olha que o jogo é 4 horas, parece que o jogo é 5, sei lá. Mas eu já estava na porta. Porque eu era o responsável pelas bandeiras. As bandeiras eram levadas para minha casa para lavar todas. E eu já estava lá com bambu. Naquela época podia bambu, hoje não pode mais. Eu ia para o bambuzal do aeroporto, cortava bambu. Eu passava aqui na frente, mas não sabia que tinha essa igreja aqui. Eu passava aqui na frente arrastando bambu. Porque bambu é pesado, não tinha caminhonete para nós naquela época. Aí a gente amarrava de corda os bambus, eram 4, 5 pedaços de bambu. E aí saía arrastando aqui pela Joana Angélica o bambu. Até chegar no estádio. É onde eu estaria se não estivesse hoje com Cristo. Onde é que você estaria agora se você ainda não fosse crente? Pense aí. Uns na praia, outros dormindo por causa da ressaca do sábado. Não é verdade? Mas Cristo vive em você. Cristo vive em você. Diferente, meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Fica em pé. Tu. Diferente. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Nós vamos ainda cantar o restante das músicas, da estrofe dessas músicas. Só o teclado vai estar tocando. Se você entendeu essa mensagem e você chegou à conclusão, eu realmente estou na igreja, mas eu vivo a minha vontade. Eu vivo a minha vontade. Não é Cristo que ainda está em mim. Eu estou sentindo angústias, tantas coisas ruins na minha vida. Porque Cristo, você entende que Cristo ainda não vive em você. Cristo ainda não controla a sua vida. Seus sentimentos, nem temperamento, Cristo não está controlando isso. Então eu quero orar por você. Você que entendeu que você nem sequer ainda é crente. Pastor, eu ainda preciso me converter, que eu não me converti ainda. Então aí você vai vir aqui na frente agora, tá certo? Nós vamos orar por você. Vamos botar as outras estrofes da música? Vamos começar do início, do coro Jesus Cristo. Pode sair do seu lugar e vir aqui agora. Pode sair e vir aqui na frente, se você quer receber essa oração. Jesus Cristo,
Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Pode vir, está no seu lugar, se você quer. Diferente Hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. Conheci em canções e falavam de ilusões. venha deixar a sua vontade aqui. Da glória é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É amor. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é o meu coração. Glória a Deus. Nós vamos orar. Tem algumas pessoas aqui na frente, mas você que não veio, todos nós vamos colocar agora o nosso coração diante de Deus, porque talvez Cristo ainda não esteja habitando plenamente em nós. Ele está em nós, mas talvez não habite plenamente. E é 100% que Deus quer. Amém? Pastor, olha, é 90% na minha vida. Não, é 100% que Deus está querendo. Então hoje aqui, irmãos, hoje aqui eu queria fazer um culto fúnebre aqui hoje. Amém? Pastor, culto fúnebre? É. Quem morreu, pastor? Pergunta para quem está o céu. Quem morreu? Quem morreu? O pastor vai fazer culto fúnebre. Responda você mesmo. Eu. Amém? Você pensou que vinha para a igreja hoje, foi? Você veio e foi para um culto fúnebre. Deus está convidando a todos aqui a morrerem nessa manhã. Amém? Amém? Culto fúnebre. E quem vai sair daqui hoje assim, descendo as escadas, não é mais você não, viu? Olha que responsabilidade. Que dia é hoje? 25, 26 de novembro de 2017. Ó. Anota aí na sua agenda. Porque hoje você está morrendo aí para essa vontade sua aí, para esse seu pecadinho de estimação.
para essa sua raivinha. Raivinha. É? Tem raivinha? Tem? Ó. Você está morrendo por a sua ira, seu ressentimento dessa pessoa. É hoje, viu? Amém? Hoje é seu culto fúnebre. Ó. Então quando você descer essas escadas, você vai ser diferente. Amém? Deus vai começar a trabalhar aos poucos no seu coração. Mas alguma mudança já pode ser perceptível hoje, viu? Você já vai sair daqui sorrindo, em vez de você entrou carrancudo. Vai sair daqui sorrindo. Aí vão perguntar: oh, você está sempre carrancudo, hoje você está sorrindo, o que foi? É que Cristo vive em mim. Oh, você nunca ajudou ninguém, está ajudando, o que foi? Cristo vive em mim. Você era sempre bruto, você está delicado, o que foi? Cristo vive em mim. Seus filhos vão perceber. E que foi, papai e mamãe? Você sempre quebra o pau com a gente e joga a panela na nossa cabeça, o que foi? Você vai dizer: não, meu filho, Cristo vive em mim. Lá no seu trabalho vão notar a diferença. Rapaz, você que só vivia mentindo, contando piada obscena, foi o que aconteceu? Você só fala agora coisas bonitas. Você vai responder o quê? Cristo vive em mim. Amém? Bom, seu marido descrente vai notar: mulher, você está diferente, né? O que é que aconteceu? Aí você vai dizer: não, é que eu morri hoje. Ele vai tomar um susto: morreu? E como é que você está aqui? Não, meu filho, eu morri. Algumas coisas aí que eu tinha. Eu agora sou diferente. Cristão, irmãos, é diferente. Pai, muito obrigado por essa manhã. Abençoa todos nós, que de uma forma ou de outra, todos nós precisamos ainda morrer. Abençoa nós que estamos aqui. Abençoa também aqueles que nos assistem agora, Deus, pelo Face. O Senhor conhece o coração deles também. Que o Senhor estenda até eles as tuas mãos. E os abençoe também, Pai, onde eles estiverem. Seja em casa, na rua, no hospital. Que o Senhor os abençoe também. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que o morrer de Cristo seja, que o nosso morrer, o morrer do nosso eu, seja diário em nossas vidas. E que Cristo cada dia mais viva em nós. Em nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Glória. Mais sorte. Palmas para Jesus.